No vídeo da semana passada vocês conheceram a TL do Jorge Espíndola. E assim que a gente finalizou aquele vídeo, entrei em contato com ele, porque a gente contabilizou, eu acredito que 90% das peças que a gente vai precisar usar aqui, pelo menos para colocar ela para rodar e colocar ela para parar. E dentro da relação de peças aí a gente conseguiu pegar tudo. Claro que o Jorge é um rastrelo de primeira. Aqui a gente tem uma caixa de direção remanufaturada, recondicionada, reformada, restaurada, como você preferir chamar, e francamente ela custou 1/3 do que custaria uma caixa de direção nova. Então eu acredito que vai atender, vamos dizer assim, o propósito que a gente quer, que é tornar a direção um pouco mais segura aí, e sempre dentro de um orçamento limitado. Aqui eu tenho um cilindro mestre exatamente igual àquele, tá? E uma dica, ainda que eu compre numa autopeças de confiança ou em algumas autopeças de confiança, hoje em dia você pode correr um risco se você chegar e falar assim: eu estou restaurando um TL 1972 segunda série, amarelo colonial, e o cara tá só te ouvindo, só esperando você pedir a peça. No momento que você fala, eu preciso de um cilindro mestre da TL, esse cilindro mestre ele vai falar: não fala mais nada, eu tenho aqui um guardado faz 25 anos e você deu sorte hoje, você vai conseguir levar ele embora. E não é verdade, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, porque com essa tendência aí da pessoa achar que por ser um carro velho, literalmente uma coisa que tem muitos anos de vida, é velha, tá? E tem gente que se ofende com isso. Não, então não pode falar isso, é antigo, carro antigo. É carro velho, tá? E não é um carro raríssimo. É um carro que fabricaram milhões aí com as mesmas peças. Seja um Fusca ou um derivado, eles compartilham muitas peças. Então a mesma coisa, a gente precisa trocar a caixa de direção TL72. Você vai chegar na Autopeças e vai falar: quero a caixa de direção do Fusca. O cara vai perguntar: que ano que é o Fusca? Você fala: não sei. Por quê? Você não precisa saber, todas as caixas de direção são iguais, não vai fazer diferença. Aqui a mesma coisa, eu preciso, aqui basta a gente olhar aqui, ele é um cilindro que vai atender a Brasília, o Fusca com freio dianteiro a disco de 70 a 76, ou seja, aqueles Fusquinhas que saíam como opcional um freio a disco na dianteira, ele vinha com esse cilindro mestre, tá? Então é preferível você chegar lá na Autopeças, caso você não confie, e falar: eu preciso de um cilindro mestre para Brasília. Que ano que é a Brasília? Você fala: é bem velha, é do meu tio Nelson. Você fala alguma coisa assim para ele não tentar te dar um cilindro mestre duplo, ou para ele não achar que você tá sobrando dinheiro e que o cara vai ver que você é uma presa fácil ali para conseguir alguma coisa. Então, claro, aqui ele atende Variant, TL, ele atende um monte, o Carmanguia, ele atende todos os carros. Mas se você não tiver confiança onde você está comprando, não vai dar uma de louco e falar: estou mexendo numa TL. Não, é Fusca. Tudo que for possível aí você encontrar é de Fusca. Isso se o cara não tiver má fé, às vezes o cara é inexperiente, você vai chegar e vai falar: eu preciso de uma caixa de direção de TL. O cara tem 500 lá de Fusca, e ele vai falar que ele não tem, tá? Ele vai falar que ele não tem, não por má vontade, mas por inexperiência. Mesma coisa aqui no flexível. Se você procurar um flexível para TL 72, provavelmente você vai sair da Autopeças de mãos abanando. Aqui você tem que chegar e falar que você quer um flexível para Brasília, que vai te atender muito bem. Ou então, dependendo da ocasião, você vai falar: eu preciso de um flexível para Fusca. É tambor ou disco? É disco. Pronto, é o mesmo flexível que vai servir. Lembrando que o fabricante, de uma forma muito racional, sempre que ele puder usar a mesma peça para maior variedade de carros, ele vai fazer. Isso é o que sempre acontece na indústria. Então você não precisa ficar procurando um kit de reparo do cilindro mestre do Carmanguia TC, igual eu fiz imediatamente antes agora de gravar esse vídeo, e achei um para vender na internet por R$450. Ou seja, você tem um kit de reparo de um cilindro desse daqui que eu acredito que a gente pagou R$90, R$94. Eu só estou traçando um comparativo para você não transformar o teu sonho, de repente, de ter uma ratoeira igual essa daqui, num pesadelo, burocratizando muito as coisas.
colocando normas aí, eu preciso de uma peça para tal ano, mas será que é isso mesmo? Cara, é o cilindro mestre da Brasília e ponto final. Bom, então aqui a gente tem dois reparos independentes, o reparo da caixa de direção, a troca da caixa de direção e a troca do cilindro mestre e dos flexíveis dianteiros, junto com a sangria. Se a caixa de direção tivesse boa, eu só ia fazer o freio e vice-versa. O freio tivesse legal, a gente só ia mexer na caixa de direção. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui no começo da manutenção é pela conveniência da gente ter tirado o tanque. Já que eu precisaria acessar o cilindro mestre e a caixa de direção, eu tirei o tanque e a gente vai fazer isso tudo de uma vez. Minha escolha, pessoal, é independente, escolher começar por uma troca ou outra. Minha escolha pessoal, cilindro mestre, tá? E toda a parte de freios, porque é a parte menos suja do reparo. Isso daqui está bastante sujo e eu prefiro mexer aqui depois que eu já tiver feito a parte do freio. Bom, e a troca do cilindro mestre é exatamente igual a gente cansou de fazer já em qualquer fusquinha, seja no Quindim, em qualquer fusquinha que já tenha vindo aqui em coma ou precisando de um reparo. Então eu vou soltar os fios do interruptor de freio, vou soltar os caninhos de freio e finalmente vou soltar o cilindro mestre do chapéu de Napoleão. Cilindro mestre novo já no lugar, eu não vou montar os caninhos de freio agora, por um motivo muito simples. Eles estão presos ali, ó, mostra ali, Bianca. Ele está preso no suporte que existe no chassi e fica um pouquinho mais difícil da gente rosquear. Se eu tivesse trocando somente o cilindro, eu ia rosquear agora normalmente. Como eu vou precisar trocar o flexível de freio de qualquer forma, eu prefiro rosqueá-lo no momento que ele estiver solto do flexível, porque aí eu consigo manobrar, colocar ele no ângulo melhor aqui, e depois o flexível também vai ficar, não vou dizer mais fácil de entrar o flexível, mas pro flexível é indiferente. Bom, eu tô com a pinça aqui e flexível que a gente vai trocar tá aqui. O caninho até soltou porque ele já não tinha aquela chapinha que trava nesse suporte, ele estava simplesmente encaixado aqui. Depois eu vejo se eu consigo amarrar com arame, alguma coisa assim mais provisória. Como a gente está lidando com uma ratoeira aqui, isso fica bem claro quando a gente olha o estado do disco de freio, está um bom tempo aí, provavelmente sem rodar, a gente precisa ficar bastante atento aqui no momento de fazer a sangria. Então eu não vou colocar a chave aqui e torcer de qualquer forma para tentar abrir o sangrador. Tão ou mais importante num carro antigo do que como você vai apertar os parafusos é como você vai soltar os parafusos que estão aí algumas décadas apertados, e esse daqui é um deles. Então uma técnica que eu vou usar, eu não sei se ela vai resolver, olha, eu estou pegando uma pequena talhadeira, estou colocando aqui aonde eu não vou cortar nada, não vou decepar nada, eu quero simplesmente dar uma onda de choque na pinça para se o sangrador ele estiver muito travado, isso daí meio que vai dar uma acordada nele. Bom, agora é um dos momentos mais arriscados que a gente tem. Vou usar uma chave 7 desse pequeno conjunto que eu tenho aqui e tentar soltar, apesar de parecer um paradoxo, tentar soltar sem fazer força. Quando eu falo sem fazer força, é sem dar um tranco assim, tá? Que é o que todo mundo costuma fazer. Então eu vou colocando um pouquinho, olha que maravilha, um pouquinho de força gradual. Se não tivesse soltado do jeito que já soltou agora, ó, mesmo assim ele está um pouco duro, então eu vou fazer o que? Eu vou e volto, ó. Eu vou e volto. E ele não tá, ó. Dá para perceber que tem muita sujeira ali provavelmente das décadas que tá apertado. Mas se no momento que eu coloquei uma pequena força e eu vou quantificar a minha força com o meu torquímetro orgânico, o indicador e o polegar, 1 polegada de cada lado a partir do ponto de apoio. A força que eu tiver para fazer sem girar o pulso é a força que provavelmente não vai quebrar o parafusinho. Se eu não tiver força para soltá-lo, eu vou parar e vou bater aqui mais um pouquinho. Aqui desse lado pelo menos a gente já foi feliz. Não vai agora
achar que você já soltou e dar uma de louco. Olha, tá vazando o fluido por aqui. Isso daí não tem problema, a gente vai recolher ele ali embaixo. Mas não é porque ele deu um quarto de volta que você vai colocar toda a força do planeta, porque aí ele quebra na praia. A Bianca vai aproximar da rosca e vai mostrar quanto de ferrugem que a gente tinha aqui, ó. Então isso daqui eu vou ter que dar uma escovada, provavelmente, antes de montar e antes de fazer a sangria. No momento eu vou deixar ele paradinho aqui, tá? Porque a próxima etapa é soltar o flexível. Bom, soltei do caninho ali na frente, agora é só soltar da pinça o flexível velho e a gente já vai poder montar o novo. Aproveitando que a gente já está revisando esse lado essa parte do freio, eu vou trocar as pastilhas. Estão aqui, tá? E não é uma troca preventiva, aqui é uma troca corretiva. O flexível a gente pode até considerar que seria uma troca preventiva e não corretiva, porque o único lugar que objetivamente a gente percebeu um vazamento foi no cilindro mestre. Eu quero que a Bianca mostre mais um pouco esse disco de freio. Tá péssimo, tá? A aparência dele tá péssima, mas a gente precisa saber separar o que é uma má aparência, o que é uma péssima aparência, do que é vamos dizer, um limite de uso ou alguma coisa assim. Apesar de ele estar todo oxidado pelo tempo que ele ficou parado, eu vejo que ele está com sinais de desgastes aqui, com riscos, mas eu acredito que ele possa ser usado ainda, pelo menos no momento da gente fazer um teste, ou pelo menos pro George poder rodar nos primeiros meses aí, com o disco dessa forma. Toda essa oxidação aqui, ela é estética, ela não vai trazer nenhum prejuízo pro sistema de freios, não é uma peça que por quem enferrujou você vai trocar. Eu vou pedir agora para a Bianca mostrar o Fuscati. A gente está numa semana bastante chuvosa aqui, o Fuscati está parado eu acho que há uns 10 dias, e ela vai mostrar o disco de freio como é que tá. Olha, a pastilha não estava nem no final da vida útil dela, ela tinha mais de 60% ou 70% aí de condições de uso. A gente vai trocar preventivamente, mesmo porque com todos esses anos ela pode, ainda que não pareça, ela pode estar contaminada aí com óleo, mesmo com fluido de freio. Aqui no momento que você vai fazer a sangria e ao mesmo tempo trocar flexível, você tirou a pressão do sistema, então fica muito mais fácil você recuar os pistões enquanto você estiver sem o flexível. Pastilhas no lugar, flexível novo montado, mas eu ainda não prendi no caninho, porque a primeira coisa que eu vou fazer agora, a próxima coisa, é prender esse caninho no cilindro mestre, porque vai ficar mais fácil eu acertar o ângulo dele. E aqui a gente tem a ponta do flexível solta, então é mais fácil a gente deixar essa daqui como a última das conexões a serem apertadas, tá? Isso daí vale praticamente para qualquer situação. Prontinho, rosca do sangrador limpa. Então a gente vai montar ele no lugar. Tudo que a gente fez desse lado a gente vai fazer do outro. Tá tudo certo aí? Você já examinou o lado de lá? Prontinho, o lado direito pronto, da mesma forma que o esquerdo. Agora, para que a gente possa fazer a sangria, liguei o reservatório de fluido aqui, e eu tive que trocar essas duas mangueiras que
estavam além de qualquer possibilidade aí de uso com mínimo de segurança. Antes de fazer a sangria, eu já soltei a mangueirinha do combustível que encaixa aqui. E como o carro tem um histórico aí de ter ficado parado, a gente não sabe como é que tá. A gasolina já saiu na forma de dinossauro líquido. Então o que eu fiz? Cortei a mangueira lá na traseira do carro, coloquei um recipiente embaixo. Praticamente está seca essa tubulação aí, porque já fazem alguns dias que ela está aberta. Então agora, só antes da gente poder montar a mangueira nova com segurança, eu vou bater um ar comprimido aqui dentro, para que qualquer resíduo ali, qualquer sujeira, saia ali na outra ponta. Completei o reservatório de fluido. Como eu estou sozinho hoje com a Bianca, eu vou pedir para que ela faça a sangria. Ela vai ficar bombeando o pedal e eu vou ficar com o reservatório ali na roda dianteira direita, depois na roda dianteira esquerda. Como é uma sangria provisória, como a gente está com a frente do carro aqui levantada, eu só quero confirmar que a gente não tem nenhum vazamento aí na parte hidráulica que eu fiz. E correndo tudo bem aqui, subindo um pouquinho o pedal, ou seja, a gente preenchendo o cilindro mestre com fluido e tirando o ar do circuito dianteiro. Aí depois ela me ajuda a fazer a sangria da parte da traseira. Bom, imediatamente após a gente ter conseguido garantir a pressão no circuito da frente, começou a jorrar fluido aí pelo cano mestre, mais ou menos na altura do pedal do acelerador. Então aqui não adianta a gente chorar, não adianta nada. A gente vai precisar ir na Autopeças e comprar um cano mestre novinho. Meia hora depois a gente tá com o cano mestre aqui, tá? Que outra coisa, é o mesmo do Fusca. Você não precisa pedir um para Variant, você não precisa pedir um para um TL, basta você chegar na loja de peças e falar que você quer um cano para um Fusca. Da mesma forma que esse é o mesmo do Fusca, todos os outros aqui são os mesmos que são usados no Fusca. Bom, eu acredito que para facilitar a troca do cano mestre, o que eu vou precisar fazer? Já posso descer a frente do carro, tá? Mesmo porque eu consigo fazer a sangria com o carro baixado, e porque eu vou usar o macaco ali na traseira para levantar o lado, a traseira esquerda, para que eu possa ter acesso aí para montar o cano mestre ali atrás. O motivo principal pelo fato de eu ter começado a sangria aqui pela frente, além da conveniência da frente já estar levantada, é que teoricamente, como a gente não mexeu no circuito traseiro, a gente tinha um pouco de fluido ali. Então no momento que a gente sangrasse a frente, a pressão que seria criada no sistema já ia garantir para a gente que uma eventual falha no cano mestre não iria aparecer. Se por outro lado eu tivesse seguido o caminho normal, assumindo que toda a parte traseira estava boa, provavelmente eu e a Bianca a gente estaria até agora bombeando o pedal, porque o ar ele ia entrar e sair pelo cano mestre ali, pelo furo que tem um pouquinho embaixo do pedal do acelerador, e a gente não ia conseguir pressurizar nunca. Por quê? Porque a frente também não estava pressurizada, então o ar ele ia ficar comprimindo dentro da tubulação e voltando. Então não teria vamos dizer, uma evolução na sangria. Garantindo que pelo menos parte do circuito hidráulico aí estava boa, que era a parte da frente, porque a gente trabalhou nele, fica fácil a gente, por exclusão, claro que eu gostaria muito de não ter que trocar esse cano, que é terrível, mas por exclusão a gente conseguiria, vamos dizer, se não tivesse com vazamento, a gente conseguiria fazer a sangria agora na traseira numa boa. O carro já está levantado, então agora a gente vai soltar o cano mestre aí, que é esse que vem desde da esquerda aí no vídeo. O cano mestre está solto no cilindro mestre e ali no T. Então agora para a gente tirar, normalmente ele sai aqui por dentro, basta a gente tirar o banco do motorista. Em qualquer carro normal, basta você afastar a alavanca, puxar o banco para frente. Não nessa ratoeira, Bianca, mostra aqui.
1 hora de trabalho árduo depois, com a ajuda da Bianca. Sem ela eu não teria conseguido fazer isso sozinho, porque tem acessos aí muito apertados que só a mãozinha dela conseguiu me ajudar. Então isso daqui, para uma pessoa que nunca fez o serviço, é a troca do cano mestre do freio. Para quem já fez, é a operação de ponte de safena do Satanás. Bom, já que eu estou com essa roda mais acessível, eu vou fazer a sangria traseira aqui por ela. Teoricamente, no momento que a gente completar essa tubulação com fluido, a gente vai ter um pouco de freio. Depois eu refaço a partir da roda de lá e vou fazer o repasse por todas as rodas. A Bianca não vai mostrar isso, já apareceu várias vezes. E eu espero que a próxima cena seja o pedal de freio mais ou menos numa altura média ali. Bianca, o pedal tá bom? Tá ótimo. Cegado como um verdadeiro zelão pela felicidade de ter trocado o cano mestre, eu já estava montando essa roda. Quando a Bianca me alertou que o momento de eu trocar essa mangueira que vai do tubo que passa pelo chassi até o motor, era agora. Muito obrigado, Bianca, pelo alerta. De nada. Bom, chegou o momento então da gente fazer a troca da caixa de direção, e eu acredito que tem uma sequência mais racional, mais fácil para que a gente consiga executar o serviço. No Fusca o acesso é bem mais facilitado, mesmo que você não tenha um elevador, basta você levantar a frente que você tem um acesso ali, que aqui é dificultado pela caixa de step do TL ou da Variant, que ela é bem mais baixa e ela acaba interferindo ali no momento que você for soltar alguns parafusos. Então o primeiro parafuso que eu vou soltar, na verdade a primeira peça, é o parafuso que prende o braço Pitman na caixa, que é essa peça aqui, que garante o movimento dos braços de direção, de forma que a roda interna ela sempre tem um ângulo maior do que a roda externa na curva. Então existe uma geometria aqui que faz com que quando você esterça, por exemplo, para a esquerda, a roda da esquerda ela fica num ângulo alguns graus maior do que a roda da direita e vice-versa. E o objetivo disso é que você imagina que o centro o raio da curva é o mesmo para o centro dos dois raios é o mesmo para as duas rodas. Então você tem que considerar a distância entre eixos aqui. Por isso que existe muita engenharia, muita geometria no sistema de direção e de suspensão em particular. Por isso que é muito complicado a gente fazer qualquer alteração aí, se você não levar alguns critérios em consideração. Por exemplo, eu recebo muitas perguntas: Tonela, eu vou colocar a caixa de direção no Monza. Pô, eu não consigo nem calcular o ângulo desse braço Pitman, por mais que eu tente visualizar, não consigo imaginar como que o engenheiro planejou essa diferença aqui de posição para isso. É como se fosse algo plug and play para algumas pessoas. Infelizmente, eu não vivo nesse mundo. Para mim as coisas são sempre mais difíceis. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, e que eu tenho certeza que não vai ser muito fácil, é tirar o parafuso do braço Pitman. 10 minutos depois e alguns insultos, ele está aqui na minha mão. Bom, eu já soltei o braço Pitman. Eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar. E agora eu estou soltando uma trava aqui para que a gente consiga soltar esse acoplamento aqui do sem fim aqui da caixa de direção. Olha, na verdade isso daqui provavelmente, eu não quero ser repetitivo, mas quem pilotava essa TL era o Satanás. Porque o eixo do sem fim aqui, olha, ele está completamente solto, e não é nem porque eu tenha soltado o parafuso aqui. Provavelmente o rolamento está completamente destruído. Ao mesmo tempo a gente nota um tampão feito de papelão aqui, ó. A gente nota um acoplamento novo. Então quem quer que tenha mexido nesse carro fez tudo em torno da caixa de direção, menos a troca da caixa de direção.
Bom, a caixa está solta do sem fim, está solta do braço Pitman. Olha, eu giro isso daqui completamente em falso, não está girando nada ali. Daí a caixa está completamente destruída. E aí a gente volta naquela questão, né? Provavelmente a pessoa que trocou isso daqui cobrou uma mão de obra do antigo dono. Provavelmente a pessoa que colocou esse papelão, ou quem deve ter enchido isso aqui de graxa, também cobrou. Então provavelmente esse TL passou na mão de uma série de zelões aí. E infelizmente nenhum fez o que deveria ter sido feito, trocar a caixa de direção. E aqui não é nenhuma questão de preventiva, é uma questão de segurança, ou pelo menos falar para o dono que não era mais para ele andar, porque isso daqui para travar, olha, está girando completamente em falso. Isso daqui, olha aí, isso daqui para travar era 1 minuto, e ele, além de colocar a vida dele em risco, provavelmente estaria colocando a de outros motoristas. Tirei o suporte, como se fosse uma braçadeira que prende ela no tubo superior. E agora, teoricamente, ela vai vir aqui na minha mão. Então, eu confesso que nem nas ratoeiras, bolas de fogo, todas aquelas assombrações que apareceram por aqui, eu nunca vi uma caixa de direção tão destruída. Então a medalha de ouro vai para essa ratoeira do Jorge Espíndola, quando o assunto é direção. Olha, eu não sei na questão funcional, eu não sei o que foi feito por dentro aqui, mas de todas as caixas recondicionadas que eu já vi, essa daqui pelo menos é a que tem a melhor aparência até hoje. Os retentores aqui são retentores novos, aparentemente, segundo a informação que eu tive da Autopeças, ela já vem com graxa, então a gente não precisa se preocupar em colocar óleo. Lembrando que em uma determinada época, as caixas de direção elas eram abastecidas com óleo, e numa outra época elas passaram a ser abastecidas somente com graxa. Bom, a montagem não tem segredo em relação à desmontagem, é a mesma sequência, só que na ordem inversa. Então a gente vai colocar a caixa nessa posição, eu vou prender a braçadeira. Depois a gente pode, aí fica a sua livre escolha, prender ou o braço Pitman primeiro, ou então prender a coluna de direção. Pronto, depois de alguns minutos infernais, consegui instalar o braço Pitman. E finalmente agora a gente vai montar o acoplamento aqui da coluna de direção. Pronto, apertei a coluna de direção, reconferi todas essas travinhas aqui, essas chapinhas que travam as porcas e os parafusos no lugar, porque com a vibração natural do carro quando ele estiver andando ou passando em buracos ou a própria suspensão aí em funcionamento, se um parafuso ou porca desse daqui solta, você pode passar por apuros. Agora a gente vai ver se pelo menos com o carro levantado, se a caixa de direção ficou satisfatória. TL72 com uma caixa de direção elétrica, um sistema de direção servo assistido de uma Cayenne 2017. Eu acredito agora que a gente terminou todos os reparos que a gente precisava fazer aqui atrás, aqui na frente, ou melhor, freio e direção. Ainda que a gente não possa andar com o carro nem hoje e provavelmente nem no vídeo da semana que vem, eu acho que já dá pra gente montar o tanque aqui, usando uma mangueira nova ali, para garantir que no momento que a gente revisar a parte do motor, a gente pode colocar gasolina nova aqui, que ela não vai arrastar sujeira junto com ela. Normalmente eu gosto de trocar preventivamente a saída do tanque, e nesse caso eu nem sei dizer se é preventivamente ou não. Olha o estado que o negócio tá. Tanque no lugar, tudo montado. E finalmente a gente finalizou
os reparos que a gente pretendia fazer aqui na frente do carro. Semana que vem a gente vai começar a mexer ali na traseira, que eu acredito que vai ser tão complicada quanto foi a parte da frente aqui. E isso a gente pode praticamente fazer uma previsão pelo tipo de abordagem na manutenção que a gente percebe que foi feito anteriormente. Por exemplo, a caixa de direção com problema, tudo em torno dela ali foi feito, tudo que custa mão de obra de quem quer que tenha feito, ou custa tempo, o que equivale a dinheiro, e a peça que precisava ser trocada não foi. Tá? Então provavelmente a gente vai encontrar algumas surpresas mais ou menos nesse nível ali no motor. A vantagem do motor é que preventivamente a gente naturalmente já vai fazer a regulagem de válvulas, já vai fazer a limpeza dos dois carburadores e a troca de uma série de componentes ali do sistema de ignição. Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos e até a semana que vem com mais um vídeo dessa ratoeira.